O dog do Reddit. Primeiro relato. Eu, 30 anos, mulher, traí meu marido, 27 anos, homem, e agora suspeito que ele está saindo com outra mulher. Eu sei que fiz algo horrível e nojento e, quando não aguentei mais a culpa, interrompi meu parceiro e confessei tudo ao meu marido. Ele ficou mais chateado e deprimido do que com raiva, e implorei para que não se divorciasse de mim. Propus aconselhamento, terapia e até permitir que ele fizesse sexo com outras mulheres, mas ele não se interessou. Ele disse que queria tentar nos resolver e eu me tornei a melhor esposa que um homem pode pedir. Eu preparo seus pratos favoritos, deixo-lhe bilhetes carinhosos e compro lingerie nova para seduzi-lo. Suas reações são, na melhor das hipóteses, mornas. Ele sorri e me agradece, mas nenhuma vez disse que me ama desde que confessei. Ele quase não inicia nada e eu basicamente tenho que pressioná-lo, não que ele reclame. Às vezes falamos sobre isso, mas acho que ainda perdi o homem que amo. O comportamento dele comigo parece muito artificial e nada muda sua fachada. Posso ser brincalhona, posso ficar triste, posso ficar com raiva e posso ser sedutora, a reação dele é sempre esse sorriso estúpido e palavras educadas. Ele estava tão emocionado e sincero antes de tudo isso acontecer. Quero que ele deixe escapar suas verdadeiras emoções comigo, mesmo que me odeie. Eu ainda o amo muito. O que posso fazer para consertar isso? Comentários relevantes. Estamos casados há 5 anos, meu caso durou alguns meses e foi com um cliente. Encerrei meu relacionamento com o cliente e passei seu contrato para um colega de trabalho, sem contato desde então. Tenho feito terapia individual. Não sei por que fiz tudo isso, meu corpo parecia estar no piloto automático. Primeira atualização. Ele sabe que eu trapaceei. Nós não nos separamos e eu implorei para ele não se divorciar e me deixar consertar isso. Ele concordou, mas o seu comportamento desde a minha confissão tem sido basicamente de indiferença. Como escrevi no meu último post, faço o meu melhor para ser a melhor esposa que ele poderia pedir, preparo suas comidas favoritas, dou presentes para ele. Ele apenas sorri e me agradece. Ele age gentilmente e nunca grita comigo, mas sinto sua indiferença gelada sob aquela máscara de cortesia. Há 2 semanas ele começou a chegar tarde em casa. Muito tarde. E quando isso acontece, ele simplesmente vai para a cama. Perguntei a ele o que estava acontecendo e ele me disse da maneira mais gentil possível que não era da minha conta. Eu ligo para ele quando ele fica fora e ele atendeu apenas uma vez. Ouvi uma mulher rindo ao fundo. Estou começando a pensar que ele está me traindo. Dói pra caramba. Se ele me dissesse pelo menos que eu faria o meu melhor para aguentar, afinal eu mereço isso. Mas ele não me conta, apenas me exclui. Uma amiga comum me disse que o viu em um carro com uma mulher que ela não reconheceu e isso foi como uma facada no coração. Ela disse que não conseguia descrevê-la exatamente porque usava óculos escuros grandes, mas reconheceu meu marido por causa de seu gosto particular por gravatas. Eles estavam conversando, mas meu amigo disse que pela posição deles parecia que estavam de mãos dadas ou um deles tocava o colo do outro. Eu não sei o que fazer. Se ele está tendo um caso, eu mereço, mas preciso saber. A incerteza está me matando. Devo confrontá-lo? Devo tentar descobrir mais? Segunda atualização. Ele me deixou. Eu fiz como vocês disseram e implorei para ele falar comigo. Ele não queria, mas eu chorei e gritei tanto que vomitei todo. Ele ficou mais gentil comigo, me ajudou a limpar e conversamos. Perguntei se ele estava me traindo e ele disse que estava conversando com alguém, mas não fez nada com ela. Perguntei se ela era a mulher com quem meu amigo viu, ele pensou um pouco, mas disse que não, era outra mulher que ele conheceu há um mês em seu escritório. Perguntei como ele pôde e disse que dei permissão, e ele não fez nada além de descarregar seus problemas e nossa situação com ela. Mas ele agiu como se estivesse tendo um caso completo para que eu pudesse sentir o que ele sentia, principalmente porque, segundo ele, eu negligenciei e deixei óbvio que o estava traindo. Ele disse que estava sofrendo e eu quase esfreguei na cara dele, eu disse a ele que não estava fazendo de propósito e ele disse que isso era pior ainda porque eu não ligava nem um pouco. Ele disse que tudo o que fiz depois de confessar não significou nada e apenas o fez pensar que sou egoísta, egocêntrico e que não tenho qualquer tipo de respeito próprio. Perguntei a ele se poderíamos cuidar de mim e de nosso casamento, mas ele disse que poderíamos ter aconselhamento para nos resolvermos, mas o casamento acabou. Ele disse que não deseja nenhum mal para mim e decidiu abandonar sua farsa porque não conseguia mais suportar que a mulher que ele amava sofresse daquele jeito. Mas ele disse que não sou mais aquela mulher. Comecei a soluçar de novo e ele me segurou, mas continuou dizendo não quando perguntei para resolvermos isso. Perguntei o que ele ia fazer e ele está se mudando, já encontrou um novo lugar. Perguntei se ele ia morar com aquela mulher e ele disse que sim, mas ela era perto o suficiente. Perguntei-lhe como ele poderia escolher uma estranha que conheceu há um mês em vez de sua esposa há 5 anos. Ele disse que sua esposa há 5 anos não existe mais, ele tem que escolher entre 2 estranhos, e aquela mulher lhe causou uma impressão muito melhor. Eu disse a ele que ele era um idiota e que ele não sabia que essa mulher provavelmente iria usá-lo e dar um fora nele. Ele foi duro e disse que ela é melhor do que eu, com certeza.
Ele disse que não diria às nossas famílias que nosso casamento acabou porque eu traí, mas porque nos separamos e que ele deixará a casa para mim, desde que eu facilite o divórcio. Mas se eu tentar levá-lo para a justiça, arrastá-lo ou causar qualquer problema, ele contará a todos o que eu fiz e destruirá a mim e a minha reputação. Isso aconteceu ontem e ele já arrumou quase tudo. Não consigo parar de chorar e não consigo acreditar que isso está acontecendo. Isso é horrível e injusto. Terceira atualização. Isso parece um pesadelo, continuo dizendo a mim mesmo que não é real e que vou acordar. Meu marido se mudou há 2 semanas, aparentemente para morar com outra mulher. Mas fiquei de olho nele e comi nele, alguns amigos me contaram o que estava acontecendo e aparentemente não havia outra mulher. Eu esperava que ele estivesse apenas organizando seus pensamentos e que voltasse para mim. Mas hoje ele conseguiu. Ele me deixou. Não quero acreditar que ele terminou conosco. Eu amo muito e sinto falta dele todos os dias. Comentários sobre o relato. A melhor esposa que um homem poderia pedir não fica com outros homens. Vocês não entendem? Seu corpo estava no piloto automático. Ela não tinha absolutamente nenhuma escolha, nenhum cérebro para tomar uma decisão, nenhum pingo de autocontrole. Na verdade, é uma deficiência. Então não é realmente culpa dela. Piloto automático por vários meses. Não há como desligar a configuração do piloto automático, infelizmente. Entrei em um piloto automático depressivo por uns 2 meses. Basta acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir. Eu simplesmente não tinha energia para minha família, estava sempre com raiva de outras pessoas, não da família, e minha esposa estava preocupada com minha saúde mental e bem-estar. Estranhamente, não fiquei com mais ninguém durante esse tempo. Cara, conheço tantas pessoas que dizem eu não sei por que fiz isso ou não me lembram ou outra linguagem de distanciamento porque acham que isso significará que não precisam assumir responsabilidades. Mas honestamente, acho que isso principalmente os faz parecer estúpidos ou delirantes. Tipo, ou você se dissociou tanto que entrou em um estado psicótico e tomou decisões que não são de seu caráter, o que exigiria avaliação psiquiátrica ou você realmente não tem moral e nenhuma maneira de discernir o certo do errado de uma forma consistente. O problema é que a tática de distanciamento geralmente funciona para eles porque as pessoas param de se importar e vão embora ou só vão embora, então eles nunca aprendem. Coisas muito estranhas. Isso se parece muito com, eu trapaceei e me perdoei por isso, porque ele não pode fazer o mesmo. Segundo relato. Minha esposa me propôs uma homenagem a 3 com outra garota. Minha esposa Ash e eu estamos casados há 8 anos. Sempre soube que ela tinha interesses bissexuais ou pelo menos bicuriosa, mas isso nunca me incomodou. No passado, também visitávamos clubes de striptease e ela também gostava de bailes particulares. Na semana passada, Ash me disse que estava pensando há algum tempo se talvez pudéssemos considerar ocasionalmente incluir outra garota em nossa vida sexual. Perguntei o que ela queria dizer e ela mencionou que sua amiga Claire havia manifestado interesse em nós. Eu conheço Claire e ela sempre pareceu uma mulher quieta e modesta e fiquei surpreso com isso. Minha esposa disse que antes que pudessem conversar mais sobre isso, ela queria que eu soubesse e tivesse minha opinião. Ela disse que acha que realmente gostaria disso, e que poderia apimentar o quarto. Fiquei mais preocupado do que qualquer outra coisa, e li muitas histórias de terror sobre sexo a 3 que deu errado e relacionamentos poli que nunca deram certo no final. Minha esposa respondeu que não quer um polirrelacionamento, apenas uma coisa sexual, e que ela entende minhas preocupações e que se eu temer que isso prejudique nosso casamento, ela tirará isso da mesa sem nenhum ressentimento. Ela ainda me pediu para considerar isso seriamente porque poderia ser algo bonito para compartilhar e ela me quer nisso porque ela não iria gostar nada se eu consentisse, mas ficasse de fora. Então, ou nós dois estamos dentro ou a coisa está errada. Ela também disse que conversaremos bastante com Claire antes que algo aconteça e discutiremos limites e condições. Ash é uma mulher muito lógica, a tão lógica que brincamos que, como todos os engenheiros, ela não vive, ela funciona. Então sinto-me atraído a confiar nela nos aspectos logísticos e emocionais disso. Eu mencionei se ela poderia ficar com ciúmes de Claire se eu fizesse alguma coisa com ela, ela respondeu que realmente fantasiava sobre isso. Ela também reiterou que Claire não está ocupando o lugar de nenhuma de nós, ela é uma figurante e ela sabe disso, como as strippers que visitamos. Estou inclinado a confiar em Ash e estou considerando isso, mas ainda tenho muitas preocupações. O que devo fazer? Devo pelo menos conversar sobre isso com os dois antes de dar luz verde? Primeira atualização. Conversei longamente com Ash sobre sua proposta e sua amiga Claire. Mencionei alguns pontos que vocês levantaram e alguns que me preocuparam, como esse sinal verde traria outras pessoas, incluindo homens, para nosso relacionamento. Por que Clara? Devo me preocupar com o fato de os dois terem sentimentos que eu não conheço? Devo me preocupar com os sentimentos de Ash que podem ser feridos se eu fizer alguma coisa com Claire? Não coloquei isso como acusações, mas como preocupações da minha parte, às quais Ash respondeu de forma muito exaustiva. Primeiro, não precisa ser Claire. Ela está muito interessada na ideia e disponível, mas já me deu conta de que não a quero e não vai levar para o lado pessoal se for o caso. Por enquanto decidimos me encontrar com Claire sozinho, com o conhecimento de Ash, para discutir as coisas e também para conhecê-la melhor, e com minha esposa se as coisas progredirem.
Sobre eles terem sentimentos, Ash me disse que Claire é basicamente um unicórnio experiente, ela nunca sentiu sentimentos por nenhum casal e é boa em se distanciar se alguém sentir sentimentos. Quanto a Ash, ela admitiu que seus únicos sentimentos por Claire são por um amigo e, reconhecidamente, alguma atração sexual. Quanto a mim e Claire fazendo coisas. Ash descreveu seus desejos como dois, ela transando com uma mulher atraente e ela me observando com uma mulher atraente. Uma espécie de voyeurismo, e ela disse que sonhava e fantasiava com isso há algum tempo, basicamente fantasiando sobre eu atraindo, mas com a aprovação dela. Ainda estou pensando em tudo isso, e ela me garantiu que se eu ficar muito desconfortável com isso, podemos arquivar tudo sem questionar. Ela me garantiu que suas fantasias não valiam a pena comprometer nosso casamento por alguns orgasmos se eu não estivesse disposto a isso. Ela diz que eu tenho a última palavra e ela respeitará isso, não importa o que aconteça. Isso me tranquiliza e, por enquanto, ainda estamos na fase de considerar. Segunda atualização. Olá pessoal, eu de novo. Minha esposa e eu conversamos novamente e finalmente concordei em encontrar Claire para um café nos próximos dias. O problema é que minha esposa Ash não estará lá. Ela não quer. Ela me disse que é porque já se encontrou com Claire cara a cara, e é justo que eu faça o mesmo para ter uma ideia sobre ela sem influências. Expressei minhas dúvidas de que parece que Linda me preparou para um encontro e, sem perder o ritmo, Ash disse que era uma espécie de encontro, ou posso enquadrar isso como uma entrevista. Ela diz que o objetivo também é ver se Claire e eu nos damos bem. Então vamos encontrá-la juntos. Pensamentos? Como exatamente devo me comportar aqui? Que perguntas devo fazer e quais são os grandes não? Terceira atualização. Tudo correu muito bem. Eu estava um pouco nervoso, mas ela é muito simpática e descontraída, foi um pouco sedutora e me fez alguns elogios e isso realmente ajudou a me deixar confortável. Ela foi bastante direta e respondeu minhas perguntas sem rodeios, e gostei que ela não tentasse vender a ideia, apenas me dando os elementos para uma decisão. Embora ela tenha notado que a maioria dos casais que ela interpretou estavam muito ansiosos, e ela realmente gostou de eu ser cauteloso sobre isso, e ela respeita se eu acabar dizendo não. Não discutimos muitos detalhes sobre o que realmente faríamos, ela concordou comigo que seria melhor conversar sobre isso com minha esposa e combinar as condições e limites. No entanto, ela mencionou que poderia assumir a liderança conosco, já que sua experiência ajudaria a garantir que nenhum de nós se sentisse excluído e que todos pudéssemos nos divertir e ficar satisfeitos. Quarta atualização. Olá pessoal, depois de ler muitos comentários e tópicos, decidi que fazer uma homenagem atroz com outra mulher como minha esposa pediu não é uma boa ideia e não me sinto confortável em continuar com isso ou falar mais sobre isso. Estou pensando em perguntar à minha esposa se deveríamos interromper a outra mulher e talvez interromper algumas atividades que fazíamos antes, a visitar clubes, e talvez considerar colocar alguns limites rígidos em nossa vida sexual. Não quero arriscar o que temos para me divertir um pouco, e vocês me ajudaram a perceber isso. Obrigado por todos os conselhos e comentários. Quinta atualização. Eu não queria mais postar nada no Reddit, e esse será meu último post. Não queria mais fazer login, mas vi minha história no TikTok e a curiosidade tomou conta de mim. E eu vi como foi repostado por aí. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que pedir conselhos neste site foi um erro. Eu tenho pessoas fazendo suposições malucas, me fazendo duvidar de todo o meu relacionamento. Recebi homens se propondo quando deixei claro que não estamos interessados em outros homens. Algum canalha me enviou informações no Facebook sobre uma certa Claire me perguntando se era ela não está. Os nomes que coloquei aqui não são os reais. E não quero falar sobre algumas coisas totalmente vis que recebi em meus demais, vocês são péssimos. Quanto a mim e minha esposa. Não interrompi nossas atividades anteriores nem impus restrições à nossa vida, e não quero fazer isso. São coisas que fazemos há anos, sempre gostamos, e não faz sentido parar com isso porque algumas garras de pérolas com as quais nunca terei que lidar na minha vida ficam desanimadas com isso. Minha esposa e eu vimos muitas vezes outras mulheres se esfregando em qualquer uma de nós, e não houve ciúme. Convidamos Claire para jantar na terça-feira passada. Apenas conversamos e nada mais. E, honestamente, isso apenas reforçou minha visão dela como uma garota direta e honesta, e não como a sedutora viu que algumas pessoas a faziam parecer. Ela respondeu todas as perguntas e dúvidas que eu e Ash tínhamos na hora, mesmo as mais incomodas e feias. Ash também tinha suas preocupações, não só eu. Claire fez o possível para amenizar nossas dúvidas e propôs que, se seguirmos em frente com ela, porque poderíamos decidir escolher outra pessoa e tanto ela quanto Ash estão perfeitamente bem com isso, ela será quem assumirá a liderança, dado pela sua experiência ela sabe manter o equilíbrio e não deixar ninguém se sentir excluído, basicamente adaptando a experiência para garantir que todos fiquem satisfeitos. Concordamos em considerar prosseguir aos poucos e não pular direto para o trio. É isso. Sempre que fizermos isso, se fizermos, como vai ser será da nossa conta, e esta é a última atualização que estarei postando. Quero agradecer sinceramente às, reconhecidamente muito poucas, pessoas que ofereceram conselhos genuínos e não se precipitaram em suposições e julgamentos malucos. Não lerei nem responderei nenhum comentário ou DM. Comentários sobre o relato. Sou da opinião que se é tudo sobre sexo, procure um profissional. Nenhum amigo, nenhum unicórnio em um aplicativo de namoro, nem a comunidade local de swingers. Contrate uma acompanhante, divirta-se e ela segue em frente. Quer dizer, parece uma opção absolutamente possível, a esposa até disse que não precisava ser amiga. Estou realmente curioso para saber o que fez com que o Ob ficasse repentinamente com medo.
É estranho passar de nervoso, mas cautelosamente otimista para absolutamente não, e também vamos parar de fazer algumas das coisas que já vínhamos fazendo sem problemas. Muito esperto. Ele ficou intrigado e reuniu informações, depois considerou-as e tomou uma decisão informada. As fantasias são sempre melhor imaginadas. A realidade costuma ser mais confusa. A próxima atualização será picante. Todo mundo que lê este sub regularmente sabe onde isso vai dar. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.